A onda de calor acariciou a terra. Em um piscar de olhos, alguns meses se passaram e era outono. Na pequena vila, Leilin fez rodar um suco de uva gelado com bom gosto e refrescante em um copo de vinho. Ele estava vestido com um traje frívolo e descontraído, preferido pelos nobres e parecia bastante indiferente. Aí lasca! Indique as minhas estatísticas atuais. Bip. Leilin Farlir, acólito de nível 2, cavaleiro. Força, 3.1, agilidade, 3.3, vitalidade, 3.2, força espiritual, 7.1, poder mágico, 7. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status, saudável. Finalmente cheguei ao gargalo da 7 força espiritual. Leilin suspirou enquanto olhava os dados. Depois de voltar de sua exploração solo vários meses atrás, Leilin começou a preparar poções para romper o gargalo da força espiritual. O Visconde Jackson enviará rapidamente um armazém cheio de folhas de Ove Violet. Ao mesmo tempo, Fraser e os outros continuaram a comprar ingredientes encontrados em outros lugares, de acordo com as ordens de Leilin. Infelizmente, a taxa de sucesso de preparação da Azur Potion modificado estava no lado baixo, enquanto o consumo de Ove Violet Leaves era escandalosamente alto. Além disso, Leilin só podia tomar a poção durante os tempos mais adequados recomendados pelo AI-Chip para efeito medicinal máximo. Foi só agora que ele alcançou uma força espiritual de 7. Jovem mestre. Às costas de Fraser. Do outro lado da porta, Ana usava um conjunto de gaze preta que mostrava suas curvas sedutoras sob a fina musselina, especialmente as coxas brancas como a neve, que estavam sedutoramente fechadas com meias pretas arrastão. Neste momento, ela atuava como principal assessora de Leilin, ao mesmo tempo em que controlava as finanças, o que poderia ser considerado de alta autoridade. No entanto, na presença de Leilin, ela era tão gentil e obediente quanto um gatinho. Vamos! Eu vou conhecê-lo! Leilin se levantou e saiu do quarto. Seus sapatos de couro soltavam um ruído estrondoso na tábua do piso a cada passo. Jovem mestre! Ao ver a chegada de Leilin, duas criadas fizeram uma breve reverência. Hein? Leilin de repente caminhou na frente de uma empregada. Ela tinha as coxas brancas e os seios empinados, mas agora a cabeça dela estava baixa e ela não ousava se mexer. Você é nova aqui? Leilin acariciou seu queixo liso. Seu rosto ainda tinha alguma gordura residual no bebê, fazendo-a parecer extremamente adorável. Sim. Sim, eu sou Trixie, a filha de Luke que trabalha em seu rancho fazenda. A empregada respondeu baixinho, não se atreveu a rejeitar a provocação de Leilin. Trabalhe duro. Leilin acenou com as mãos enquanto saía. Aquela empregada antes deveria estar muito agitada agora. Leilin lentamente esfregou os dedos um contra o outro enquanto revelava um sorriso travesso. Desde que ele havia sido transportado para este mundo, porque ele ocupava o corpo de um jovem, ele percebeu que sua atitude estava voltando cada vez mais para a idade do anfitrião. Durante emergências ou crises, isso não era óbvio. Mas agora que ele estava em Porto Seguro, ele não podia deixar de ter algumas noções de tolice. Ele expungiu a expressão em seu rosto enquanto caminhava até o armazém. Ele foi mais uma vez o grande e severo senhor mágico. Jovem mestre, afirmou Fraser ao se ajoelhar no chão. Seu subordinado, eu coletei mais 20 libras de Ove Violet Leaves de Austere Winter City. Eles foram todos armazenados dentro do armazém. Muito bem. Leilin foi até o armazém e deu uma olhada na quantidade e na qualidade das folhas violetas de Ove. Entre a pilha inteira, os únicos que poderiam ser usados para preparar poções eram aqueles cujos caules centrais eram mais finos do que o caule de uma aveia. A quantidade de força espiritual que uma poção azul fornecia permanecia considerável o suficiente para justificar o uso continuado de Leilin, apesar da resistência cada vez maior à poção que ele estava desenvolvendo. As bizarras folhas roxas enchiam metade do armazém. Havia um cheiro estranho que permeava o ar, uma pungência sulfúrica um tanto ardente. Leilin casualmente pegou uma licença roxa, AI-Chip, detectar propriedades. Bip. Juntando informação. Após uma breve pausa, as várias propriedades das folhas violetas de Ove foram projetadas no campo visual de Leilin.
A química, as propriedades medicinais, até mesmo o pingo de vários resíduos de outros itens na superfície da folha, tudo projetado pelo Ayahuasca. Com base nesta inspeção, este lote de Ove Violet Le Aves ainda vai fazer. Leilin acenou com a cabeça de LED Anúncios. Jovem mestre. Os lábios de Fraser se moveram, mas ele não falou. Diga o que você quer dizer. As sobrancelhas de Leilin se franziram. Todas as folhas violeta de Ove em Extreme Night City foram compradas por nós. O que resta são aqueles de má qualidade. Na verdade, Gren e eu já vimos uma série de lotes falsificados de traders que queriam nos enganar. De fato, o Ove Violet Le Aves é um produto especial encontrado apenas na província de Eastwood. Eles levam pelo menos um ano para crescer. Leilin acariciou o queixo e estimou a quantidade de folhas de violeta no depósito. Põe a nossa unidade de compra em espera até que as folhas de violeta de Ove atinjam os mercados. Podemos então retomar a compra de novo. Deste lote recente de Ove Violet Le Aves, Leilin descobriu que a qualidade estava ficando cada vez mais pobre. Alguns nem sequer poderiam ser usados para preparar poções. De fato, parece que ele comprou uma grande parte da produção total da Ove Violet Leaf nesta área. Os ingredientes no armazém devem ser suficientes para atender às minhas necessidades de fabricação de poções suficientes para chegar ao acólito nível 3. Quanto aos magus oficiais, não é algo que eu possa considerar agora. Leilin entrou em pensamento profundo. Neste momento, sua força espiritual já alcançou 7. Ele há muito tempo fabricou os elixires reativos. Avançando para o nível 3, a colite não mais representou nenhum problema para ele. No entanto, Leilin ainda não sabia nada sobre como avançar para o magus oficial do acolite nível 3. Apesar de Leilin ter sido autorizado a acessar a biblioteca da academia, ele não encontrou nenhum indício do processo. Parecia que a academia havia proibido todas as informações relativas a esse tópico. Seja na academia ou no mercado, sempre dê atenção especial às informações relacionadas ao magus oficial. Até agora, eu não consegui descobrir uma única pista. Foi também por isso que Leilin hesitou em deixar a Abyssal Bone Forest Academy. Os superiores do Magus World mantiveram uma tampa fechada em todas as informações sobre como avançar para o Magus oficial. Mais ainda para Leilin, que se tornou um acólito de longe. Ele tinha que cumprir certos requisitos e fazer recados antes de receber uma olhada nos métodos de avanço para estudá-los. Isso é algo fora do meu controle. Talvez o laboratório de experimentos de Magus tenha algo de que eu possa me beneficiar? Leilin pensou novamente no laboratório de experimentos de Magus escondido perto da floresta seca. Depois de seu período anterior, ele já podia confirmar que a pessoa que deixou o laboratório do experimento era um mago oficial. Além disso, já havia sido abandonado há muito tempo. Esta foi uma boa notícia. Ele só precisava se livrar de todas as formações mágicas colocadas no laboratório da experiência. Então, tudo nele seria dele, incluindo os itens do mágico azarado que estavam do lado de fora da porta. Nível 3. Eu só preciso avançar para a colite nível 3 e imbuir outro conjunto de magias rank 0 para que eu possa sair. Leilin se decidiu. Em um pequeno laboratório secreto com um layout extremamente simples, não havia muitos utensílios domésticos, apenas uma cama de madeira no meio. Leilin sentou-se de pernas cruzadas em cima da cama. Antes que seu rosto impassível fosse uma poção amarela de tangerina. Ele estava preparado e determinado a avançar para o nível 3 acolite. Ele não deu uma palavra para ninguém. Como antes, ele informou Ana que ele estava indo apenas para realizar um experimento. Não importava o que acontecesse, ele não queria interrupções. Não era que ele não pudesse confiar em seus subordinados, mas eles não tinham nem a força nem a capacidade de prestar ajuda se alguma coisa desagradável acontecesse. Eles não seriam de muito uso, então ele poderia esconder o fato de que ele estava tentando se libertar. Afinal, ele desapareceu da vila de vez em quando. Sua equipe de funcionários tinha se habituado a isso agora. Depois de ter realizado o que pretendia fazer, quando aparecesse diante de seu pessoal, tudo teria sido fait accompli.
Embora possa não haver olhos ou ouvidos curiosos, especialmente quaisquer espiões enviados por seus adversários, ele estava consciente da possibilidade. Acólito de nível 3, o passo final antes do Magus oficial. Para os acólitos de primeiro e segundo grau, o nível 3 sempre foi considerado o pico de cultivo. Um acólito nível 1 poderia simplesmente usar partículas de energia, mas não poderia lançar nenhuma magia ainda. Sua força de luta era aproximadamente equivalente à de um cavaleiro. Quanto aos acólitos de nível 2, eles foram capazes de lançar alguns feitiços rank 0. Embora estes fossem simples, eles reforçavam sua batalha de tal maneira que ultrapassaram os cavaleiros. Os acólitos de nível 3, por outro lado, possuíam força espiritual exponencialmente maior que os humanos normais. Eles tinham uma compreensão mais profunda da teoria da magia e seus usos em combate. Eles eram mestres de técnicas como a conjuração instantânea, que permitia a conjuração extremamente rápida de magias preparadas. Mesmo os Granites não eram seus oponentes. Além disso, o acólito nível 3 sempre foi considerado o estágio preparatório para se tornar um mago oficial. Quanto mais rápido se avança como acólito nível 3, maiores as chances de se tornar um magus oficial. Entre as academias e facções do magus, o número de magos oficiais era extremamente pequeno. Os acólitos de nível 3 eram universalmente considerados a espinha dorsal da força de batalha de qualquer academia ou facção. Qualquer jovem acólito nível 3 foi contado como um ativo valioso da academia. Essas instituições estavam inclinadas a dedicar recursos para alimentá-las, esperando que essas sementes avançassem para além do nível 3 do acólito no futuro. Quebrar o nível 3 do acólito requer o domínio de 2 modelos de magia, uma força espiritual de 7 e ajuda de elixires reativos. Leylin pegou a poção amarela de tangerina diante dele. Há muito tempo recebi tanto o elixir quanto o necessário domínio de feitiço. Agora, com a ajuda da poção azul, também atendi aos requisitos da força espiritual, tudo em poucos meses. Esta velocidade há muito já superou a aptidão de Jaiden. Um acólito de 5ª série. Mesmo que fossem acólitos geniais do 5º ano, antes do imenso abismo entre o acólito de nível 2 e o noviço de nível 3, 3 anos seriam o mínimo que eles gastariam para chegar lá. No entanto, depois de obter a poção, a velocidade de Leylin já havia ultrapassado a de Jaiden e o resto. Em pouco tempo, ele alcançou o padrão exigido para avançar para ser um acólito nível 3. Enquanto minha força espiritual for aprimorada, mesmo que a inovação falhe, posso sempre fazer outra tentativa. Meu corpo sofreria alguns grandes danos, então ser bem-sucedido de uma só vez é o melhor. Pela última vez, Leylin revisou mentalmente todas as informações sobre o avanço para um noviço nível 3. Depois de confirmar que ele não havia deixado nada de fora, ele estourou a rolha mantendo a poção amarela de tangerina firmemente conectada. Este elixir reativo não é para ser bebido. Leylin se despiu e espalhou o elixir reativo pelo rosto, membros e peito. A poção parecia bem fria onde quer que ele a lambesse. No entanto, depois de alguns momentos, uma onda de calor gradualmente percorreu sua pele. Em um instante, sua pele começou a tremer e a ficar vermelha. O elixir reativo está em efeito, propriedades medicinais sob vigilância. Uai! A voz de Chip Soul. Enquanto a poção continuava a surtir efeito, Leylin sentiu como se a poção que reveste sua pele tivesse ficado viva e estivesse vagando por seus poros até seu corpo.